Louvado seja Deus por mais um estudo da palavra, da sua palavra. E no estudo de hoje nós vamos entender como Deus tem um padrão que ele estabeleceu de 6 dias e no sétimo viria o descanso, de 6 anos de trabalho, de labuta, de suor, de sacrifício, de dor, e no sétimo descanso. E também a gente entende que esse padrão ele segue também os 6.000 anos de pecado e um sétimo milênio no céu. Esse é o padrão que está na Bíblia e nós vamos poder entender como Deus estabeleceu isso. Ele foi preciso, Deus ele é muito preciso e planejador, né? Tudo com Deus é com decência e ordem, nada aleatório ou digamos assim, ficando por conta do homem, não. Deus já tem um plano e ele estabeleceu. O pecado teve data para iniciar e tem data para terminar. Vamos ver desde o início, quando tudo começou lá na criação, ou seja, o padrão a partir da criação, aonde lá Deus estabeleceu o ciclo semanal. E nos diz claramente lá que 6 dias, né, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra, e no sétimo dia descansou. Está lá em Gênesis capítulo 2, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus estabeleceu a partir daqui um padrão, onde 6 dias de trabalho, de luta, ou de suor, e no sétimo viria o descanso, viria um momento de nós entregarmos completamente a Deus. Esse foi o padrão que ele estabeleceu, e esse padrão nós vamos ver que ele continua por toda a Bíblia. Até mesmo na existência dos patriarcas, Deus manteve esse padrão. O sétimo patriarca, veja o primeiro, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared e o sétimo Enoque. E o que aconteceu com o sétimo? Depois de 6 patriarcas, o sétimo foi para o céu. Depois de 6 dias de trabalho, de luta, né, porque Deus assim disse, né, do sol do teu rosto comerás o teu pão. Então, os 6 dias a partir do pecado representou aí a fadiga, o cansaço, a luta, a dor, o sofrimento. Mas no sétimo dia viria o descanso, a completa confiança e entrega a Deus, né, e em Deus. Então, esse padrão Deus manteve com os patriarcas, quando no sétimo, o sétimo foi para o céu. Né? Isso não foi por acaso, não foi aleatório que Enoque foi o sétimo patriarca e o sétimo que foi para o céu. Deus aqui também já manteve esse padrão para que servisse de lição e a gente pudesse aprender a partir desse padrão. Mais tarde, quando Deus estabeleceu as festas judaicas, né, as festas para o povo de Israel, quando Deus estabeleceu as festas judaicas, também está ali, né, um plano escatológico. Não eram meras festas, mas tem também o significado profético escatológico. A Páscoa, né, teve o seu cumprimento na morte de Jesus, o pães asmos no seu sepultamento e as primícias a ressurreição. Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. As trombetas, ela está relacionada aí à advertência, juízo, pregação, evangelho, e a expiação é o juízo final. E depois do juízo final, o que é que vem? A festa dos tabernáculos, que é a morada com Deus. Tabernáculo expressa o que o próprio Jesus veio fazer entre nós, veio tabernaculou entre nós, veio morar conosco. Então, quando Deus vem morar conosco, e essa morada, na verdade, é o céu, é o período que vamos passar no céu, a festa dos tabernáculos. Então, tem essa aplicação também escatológica, e o tabernáculo é a 7ª festa, depois de 6, né, que lidando com o pecado. Então vem a última festa, que é a festa agora de descanso, de paz com Deus, de entrega, de proteção, totalmente sob os cuidados de Deus. Assim, esse é o plano que Deus tem estabelecido. Em continuação a isso, Deus estabeleceu no mesmo padrão o ano sabático, né, o ano de descanso da terra. Em Levítico 25, 3 e 4 diz o seguinte: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Percebam então que 6 anos de trabalho, 6 anos de luta, 6 anos de suor, de sacrifício,
esses 6 anos que aí passou trabalhando aí duro, né? Então agora viria um 7º ano de descanso, onde o povo estaria com completo descanso da labuta que teve ao longo de 6 anos. Então é o mesmo padrão que Deus estabeleceu, 6 para 1. Esse é o padrão desde a criação e tem sido em praticamente tudo que a gente vê na Bíblia tem esse reflexo. A gente vai ver isso também na história aqui que envolve Atalia e Joás. O que aconteceu nesse período? Em 2 Reis 8:26, aqui está 8:26. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Então, o que aconteceu, né? A própria Bíblia nos deixa claro que Atalia, né, da descendência de Jezabel, Acabe e Jezabel, quando o rei morreu, o seu filho Acasias morreu, então o que ela fez? Deixa eu ver aqui, o outro livro aqui de Reis, mas é aqui mesmo. A gente vai agora para o capítulo 11, 2 Reis 11, e ver o que aconteceu. Atalia usurpa o trono. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, né, a tia de Joás, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs ele, a sua ama, numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia e não foi morto. E acontece que Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor por 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. Então, Atalia representa aí o domínio do pecado. Durante 6 anos dominou a terra, impôs, né, a escravidão, impôs aí o sofrimento durante 6 anos. E o que aconteceu no 7º ano? Então, no 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com ele aliança e a juramentou na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então, Joás foi o que sobrou da descendência de Davi, né? Descendência davídica de onde viria o Messias. Então, veja a tentativa do inimigo usar Atalia para destruir a descendência do Messias, daquele que viria o Messias. E ele queria impedir que Jesus nascesse. Isso, a história de Israel mostra sempre essa questão, né? Mais tarde a gente vai ver com o próprio rei Jeconias ou Joaquim, que ele tenta matar, mas Joaquim se rende e fica preso na Babilônia 37 anos. Mas depois de 37 anos ele é liberto com a morte de Nabucodonosor e tem descendência para continuar a descendência do Messias. E no versículo agora, aqui 14, diz o seguinte, né, que nesse 7º ano que aconteceu? Ouvindo Atalia o clamor dos guardas e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas, junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocava trombetas. Então, o anúncio que se deu aqui no 7º ano de Joás, quando ele agora reinou, esse anúncio veio junto com o toque de trombetas. E com o toque de trombetas o rei apareceu, o rei foi apresentado. Então terminou os 6 anos de dor e de sofrimento, aqueles 6 anos de opressão de Atalia, da maldade, da idolatria. E agora o rei aparece no 7º ano ao som de trombeta para acabar com o domínio do mal. Isso nos parece familiar, não é? E quem vai vir com toque de trombeta, o rei que vai surgir com toque de trombeta e vai acabar com todos os reinos do mundo, toda opressão, todo pecado, com toda a dor, sofrimento, luto. Então veja como aqui está o padrão escatológico representado na história aqui que envolve Atalia e Joás. E a gente sabe que isso realmente aconteceu e Deus quis deixar para nós, para a gente entender tudo que aconteceu. Então, com isso a gente vai agora ver como a Bíblia deixa claro esse padrão que está aqui. Então aqui, seguindo esse padrão, observe o que diz Mateus 16:28.
Jesus falando: garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Nesse texto, Jesus ele expressou algo aí que ele disse que alguns dos seus discípulos não iriam morrer até que visse o Filho do Homem vindo em seu reino, ou seja, a sua segunda vinda. Mas nenhum dos discípulos está vivo em nosso meio até hoje esperando Jesus voltar. Na verdade, o que aconteceu depois disso? 6 dias depois de que Jesus falou isso, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E ali, nesse monte da transfiguração, apareceram Moisés e Elias. Jesus conversava com eles, e então foi quando Pedro viu aquele brilho, aquela majestade, e compreendeu mais tarde o significado daquilo. Ele mesmo disse: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, o Pedro está dizendo que ele viu a vinda de Jesus naquele monte da transfiguração. E quando foi que houve essa vinda de Jesus? 6 dias depois do que Jesus tinha falado aqui anteriormente. O que é que vem depois de 6 dias? O 7º dia. Então Jesus esperou passar 6 dias, então quando chegou o 7º dia, ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e levou ao monte, e ali ele foi transfigurado, e ali foi uma representação da vinda de Jesus com poder e glória. E ali estava representando Moisés, os que morreram em Cristo irão ressuscitar, e Elias, os que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo e serão transladados sem ver a morte. Então, o próprio Pedro deixou isso claro, que se tratou da vinda de Jesus, e Jesus cumpriu o que disse anteriormente. Mas quando foi que ocorreu? 6 dias depois. Poderia ser no outro dia, poderia a Bíblia nem especificar essa questão de dia, dizer que depois Jesus tomou, depois disso, mas ele deixou bem claro e especificou aí que foi 6 dias depois, ou seja, no 7º dia, quando ocorreu a vinda de Jesus. E por que, alguns podem perguntar, e por que não 2 dias depois, ou seja, 2 dias seria 2000 anos depois de Jesus? Porque veja, quem apareceu para falar com Jesus foi Moisés e Elias, a lei e os profetas. Estava representado aí o Velho Testamento, as duas testemunhas. Então Jesus deixou claro que esses 6 dias teria lá do começo, o próprio Moisés que escreveu o Pentateuco, a história da criação, então envolve aí o início, desde o início da entrada do pecado, desde o início da criação, e não a partir de Jesus. Ele quis deixar bem claro, porque a vinda dele não é só para os que viverem depois de Jesus, mas sim abrange desde o primeiro justo Abel até o último dos cristãos que morreram e os que estarão vivos. Por isso que ele deixou bem claro. Mas quando a gente agora toma essa representação de 6 dias para entender os 6.000 anos, como entender isso? 6 dias e entender para 6.000 anos. Aí então a Bíblia lá em Salmo 94 diz, porque 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem que se passou, o que se foi, e como a vigília da noite. E Pedro, com base nesse texto do Antigo Testamento, Pedro então ele expressa o mesmo princípio. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então é um princípio, e esse princípio Deus estabeleceu lá no Éden, e ele deixou claro isso quando disse para Adão e Eva que da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então essas palavras de Deus, ele não voltou atrás. Não há na Bíblia dizendo que Deus desistiu de que Adão e Eva morreria, teria dado uma segunda chance e ele não iria morrer agora, mesmo tendo pecado e tal. Não houve isso. Deus não voltou atrás. Então, se não tivesse cumprido, Deus então estaria mentindo, seria por mentiroso e teria todo um problema aí universal entre todos os seres e criaturas, e Satanás seria o primeiro a acusar Deus. Mas não foi isso que aconteceu. O princípio é o mesmo quando diz que 1000 anos para Deus é como um dia. E quando Deus disse a Adão e Eva que eles morreriam no mesmo dia, então é porque eles morreram no período antes de 1000 anos. Já que um dia para Deus é como 1000 anos, então Adão morreu com 930 anos, antes de completar 1000 anos.
ou seja, naquele mesmo dia, porque esse é o padrão de Deus. O sentido agora escatológico de 1000 anos equivale a um dia para Deus. E isso a gente entende justamente a partir lá da criação, a partir de Adão. Deus deixou bem claro. Mas veja que esse padrão continua. Inclusive, ele vai continuar aí no Novo Testamento. E esse padrão, vamos ver como ele se repete. E observe aqui, né? No Apocalipse existe esse padrão, ele está bem destacado realmente no livro do Apocalipse. Observe as 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última igreja, que todos entendemos que ela começou a partir de 1844. Estamos na 7ª igreja, que é a última. Não haverá uma 8ª. Então a 7ª igreja é Laodiceia, né? A igreja que significa a igreja do julgamento, ou do juízo, ou do tempo do juízo, ou seja, a igreja que vai enfrentar o julgamento final, o juízo final. E depois do juízo final, o que é que vem? Como vimos aqui na festa a festa que representa o juízo final é a expiação, né? Que é um dia de julgamento. E depois vem o tabernáculo, que é a morada com Deus. Então, a última igreja, a 7ª igreja, é a igreja que vai estar viva quando Jesus voltar. É a igreja que vai estar em pé. Como diz aquele pensamento de um pastor, né? Já se encontra entre nós a geração dos transladados, né? Dos que serão transladados. Então, essa geração faz parte da última igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. Mas vimos mais ainda, né, na história dos selos, né? O primeiro selo é a pregação do Evangelho, o segundo selo vem a perseguição, o terceiro selo é a tradição que substituiu a Bíblia ao longo da Idade Média, e aí seguiu-se o quarto selo de apostasia, e então começou o juízo dos mortos a partir de 1844, o juízo pré-advento começa com o juízo dos mortos, entra no juízo dos vivos, e conforme estudo que a gente já aqui entendeu, que começou entre ali 2024, esse juízo dos mortos ou 2025, e por fim, o 7º selo. O que é que nos diz o 7º selo? Quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu cerca de meia hora, né? Ou quase meia hora, depende da expressão. Talvez essa expressão quase meia hora não é um tempo justamente exato, preciso, para poder entender aí a questão do silêncio sem se atrelar a essa questão de tempo. Alguns entendem quase meia hora como 7 dias, né? Mas talvez essa expressão quase meia hora é justamente para não definir um tempo exato. Logo, pode não ter um sentido aí de meia hora como sentido de tempo profético. Mas o que a gente quer entender é o seguinte, né? Esse silêncio no céu, ele tem a ver com a pregação do Evangelho. Ou seja, né, com a obra de Cristo também no santuário celestial. E se você, numa obra ou no escritório cheio de gente trabalhando, vai estar sempre barulho enquanto há trabalho. Mas quando vem o silêncio, indica que a obra cessou, o trabalho terminou. E é exatamente o que significa esse tempo aí. A gente sabe que o primeiro selo ele representa o início do Evangelho, lá com a igreja cristã, com os 12 apóstolos, um cavalo branco, né, com um arco na mão, e saindo vencendo e para vencer. Então é o início do Evangelho que continua até hoje. Mas esse Evangelho ele terá um fim, e esse fim é quando fecha a porta da graça. Quando a porta da graça se fecha, então a pregação do Evangelho ela termina aqui no mundo. Como vimos, então, quando encerra a obra de Cristo no céu, haverá esse silêncio. E como a gente vai saber aqui na Terra? O livro Grande Conflito, na página 620, Ellen White diz o seguinte: deixando ele, ou seja, Jesus, né, deixando ele o santuário celestial, ou seja, quando encerrar a obra de Cristo lá da intercessão, as trevas cobrem os habitantes da terra. E Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Essa angústia, né, que essa grande angústia, ou a grande tribulação, não é a igreja de Deus, não é o povo de Deus, é para os ímpios, né, durante as 7 últimas pragas. Mas o texto que eu quero destacar é que, deixando ele o santuário, lá no céu, né, Jesus terminando a sua obra de intercessão no santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Alguns entendem esse termo trevas como num sentido aí espiritual, né?
em que não haverá mais salvação, mais perdão. Mas há um sentido literal aí, haverá uma escuridão em que os salvos vão entender aqui na terra quando a obra do santuário terrestre terminou, porque não vai mais pregar mais. Não, quem está salvo, né, conforme Apocalipse 22:10, quem está perdido, continue justo na prática da justiça e o ímpio continue na prática da impiedade, porque aí já não tem mais salvação. Então esse é o sinal que os justos entenderão na terra de que houve o silêncio lá no céu, nesse período agora, quando fechou a porta da graça. Mas observe também, a gente vai observar, né, que além das igrejas, né, seis igrejas, a sétima é a última, a igreja que vai estar ali os transladados, e a gente vai ver também que a trombeta, né, as trombetas também têm o mesmo significado nas 7 trombetas. A primeira trombeta, a segunda, a terceira, e o que nos diz a 7ª trombeta? O que é que diz o livro do Apocalipse? O que é que vai haver na 7ª trombeta? O texto de Apocalipse 11:15 diz que o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos se prostram, há o cântico aí também, e no final diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto e grande saraivada. Então, essa expressão de que abriu-se o santuário de Deus, nós vimos que quando Jesus morreu, o santuário aqui na terra ele se abriu de alto a baixo e se rasgou, e foi vista então a parte de dentro do lugar santíssimo, embora ali não havia mais a arca. Mas no céu sim está a verdadeira arca, né? Todo tipo do que havia aqui na terra, que era o antítipo. Então quando o santuário se abre e é vista a arca da aliança, é porque o véu ali se rasgou e terminou a obra de Cristo lá no céu. Então observe que a 7ª trombeta ela coincide também com o 7º selo, né? O silêncio, que é o fechamento da porta da graça, é o encerramento da pregação do evangelho na terra, é o encerramento da obra de intercessão de Cristo no céu. Então o padrão é o mesmo de 6 anos, 6 períodos de labuta, de sofrimento, de dor, de pregação, desse grande conflito, e o 7º é sempre o final. Então, em seguida as trombetas, nós também temos as pragas ou as taças. E o que é que nos revela esse período das taças? Então vamos para a Bíblia, né? Apocalipse 16, ele vai nos dizer aí o que é que há aí o 7º flagelo, o que é que ele representa, né? A gente vai ver o que houve aí os 6 e o 7º. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Observe que então todos o final, né, os 7 selos, as 7 trombetas e agora a 7ª praga estão relacionadas ao fim. Feito está, ou seja, veja que a voz sai de onde? Do santuário, né? Saiu do grande voz do santuário do lado do trono, ou seja, lá do lugar santíssimo. O trono de Deus é um lugar santíssimo. Feito está, acabou, terminou a obra de intercessão. E aí então sobrevém relâmpagos, vozes e trovões, o meio que ocorreu lá na 7ª trombeta. Um terremoto aqui, um grande terremoto. Isso indica o fim, que terminou, e aí então vai vir em seguida a volta de Jesus. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Tudo isso representa um período aí entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. E então aí está todo o padrão de Deus, né, que Deus estabeleceu de 6, e o 7º é o fim. O 7º é o repouso, é o descanso, é o final do grande conflito. Mas ainda não terminou, porque a Bíblia fala de um outro período também de 6. Aqui em Apocalipse, nós vamos ver ainda, Apocalipse 20, ó, você vai observar que só nesse texto aqui, do versículo 1 ao 7, a gente vai ver que existe aqui, deixa eu me ver, Apocalipse 20, a expressão 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, e segurou e o prendeu por 1000 anos, né? O diabo, a serpente.
e lançou e pôs selo sobre ele até que se completasse os 1000 anos. Então, reinaram com Cristo durante 1000 anos. 6 vezes a expressão 1000 anos, 6 vezes. E a sétima, né? Porque se o Apocalipse existe o padrão de 6 e onde está o sétimo? Aqui é 1000 anos, a quarta expressão, 1000 anos a sexta expressão e agora 1000 anos a quinta, né? E aqui a sexta expressão, 6 vezes. Sabe por quê? Porque a sétima expressão ela está aqui no Apocalipse 1. Apocalipse 1, versículo 10. Nos diz aqui, achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por trás de mim uma grande voz. Essa é a sétima expressão dos 1000 anos. Como assim? Bom, no sentido literal, né, a gente vê que existe um sentido literal. Assim como vimos que as festas, tem as festas normais, literalmente, mas tem o seu sentido escatológico, assim como a história de Atalia e Joás. Tem o sentido lá histórico, né, o tempo histórico é realmente literal, mas tem uma aplicação profética escatológica. Aqui também, dia do Senhor, ele tem um sentido, além de João está dizendo aqui que teve, né, o início da sua visão foi num sábado, que é o dia do Senhor, sábado, o sétimo dia, mas essa expressão a gente vai ver no Apocalipse, dia do Senhor, aqui Então existe de vós que desejais o dia do Senhor, né? Para que desejais vós o dia do Senhor, né? Pois é um dia de trevas, um dia de luto, né? E não de paz. Está lá no texto de o dia de trevas, não de luz. Amós 5,18. Perto está o dia, sim, perto está o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios. Ezequiel 33. Então o dia do Senhor expressa aqui um dia de castigo ou de juízo, e também expressa a volta de Jesus, né? Porque o dia está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Ainda diz mais, né? Ainda podemos ver mais essa expressão dia do Senhor. Ela nos diz aqui algum outro texto, né? Perto está o dia do Senhor e muito se apressa. E nós vimos que essa expressão dia do Senhor se refere à volta de Jesus, porque o dia do Senhor, o dia dos exércitos do juízo, dia de vingança, expressa aí não só o dia do Senhor em si como a volta de Jesus, mas o período de castigo mesmo, de juízo, e isso começa com o fechamento da porta da graça, esse dia do Senhor. Então tanto se refere a partir do fechamento da porta da graça, o dia do Senhor, como o juízo que vem, as pragas, a vinda de Jesus, e depois de período de 1000 anos, quando vem, Jesus vem com a Nova Jerusalém, então vai vir o lago do fogo, derramar fogo. Então tudo isso é uma expressão do dia do Senhor. E aí então nós podemos ver que esse dia do Senhor é o sétimo texto do Apocalipse, quando se refere a 1000 anos. E aí, por fim, depois de 6.000 anos na Terra, vem o período de 1000 anos no céu. E esse 1000 anos é justamente uma continuação, é o mesmo padrão de 6.000 anos. Porque esse 1000 anos representa aí a festa dos tabernáculos. Esse 1000 anos representa o descanso eterno, quando vamos entrar no descanso após 6 dias de labuta. Então, após um período de 6.000 anos do grande conflito aqui na Terra, desde que o pecado entrou na Terra, então haverá 1000 anos de paz no céu. Então, esse período de 1000 anos, ele segue um padrão, não é um 1000 anos aleatório, sem ter um encaixe, sem ser continuação de um período de 6. A gente viu que não é, porque a Bíblia demonstra que tem esse padrão. E quando começa esses 6.000 anos? Bom, vários estudos já apresentei aqui, né, sobre essa cronologia bíblica, e que nós já, a partir desses estudos, já vimos que nós estamos no ano 5.995. No ano de 2025, estamos nesse ano, 5.995. Logo, então, a partir desse momento, né, então podemos ver que já estamos aqui no meio do ano de 5.995, então resta-nos aí menos de 6 anos, entre 5 e 6 anos. E pela cronologia bíblica, os 6.000 anos, né, os 6.000 anos, ele vai terminar em final de 2030, que pelo calendário bíblico ocorre na primavera de 2031, não no nosso calendário gregoriano 31 de dezembro, né? 1º de janeiro não começa os 7.000 anos, o sétimo milênio, mas sim o sétimo milênio começa a partir de lá entre final de março e começo de abril,
de 2031, na primavera do ano 2031. Isso de acordo com a cronologia. Nós não estamos estabelecendo e dizer que o fim do mundo vai vir aí em março ou abril de 2031, ou que Jesus vai voltar aí. A data e hora, dia e hora ninguém sabe da volta de Jesus, mas o que eu estou colocando a data aqui é da cronologia bíblica, do padrão bíblico de 6 para e o último termina no 7º. Então, aí está essa informação muito precisa desse padrão que Deus estabeleceu e a gente não tem dúvida, né? Só resta-nos saber em que ano nós estamos, resta-nos saber o quanto estamos perto desses 6.000 anos, se já terminou ou não. Alguns, ao adotar a cronologia de James Ussher, né, que é um arcebispo irlandês que escreveu aí a sua grande obra, Os Anais do Mundo, procurando colocar a cronologia, né, uma linha do tempo de toda a história, né, envolvendo aí tanto a história bíblica como também secular. Então o que acontece, né? James Ussher fez essa cronologia e ele então datou que no ano 4000, ou seja, 4000 ano mundi aqui, desde a criação, 4000 B, então que no calendário nosso secular foi no ano 4 AC, foi quando houve o nascimento de Cristo. Então ele relata aí que eles foram informados, os magos do Oriente, sobre o nascimento de Cristo em Belém. Então foi aqui que ele datou 4.000 anos antes de Cristo. E que esses 4.000 anos, aliás, 4.000 anos desde a criação, se completou no nascimento de Cristo. Logo, se 4.000 completou no ano 4 antes de Cristo, o resultado é que muitos entendem que o ano 6.000, se decorreu, se eu tenho no ano 1996, quando eu coloco mais 4 antes de Cristo dá 2000, com mais 4 que deu aí, né, desde a criação, então daria o ano aí 6.000 no ano 1996, a ponto de que se nós estamos hoje em 2025, né, menos 1996, já teria decorrido aí 29 anos depois do ano 6.000, ou seja, estaríamos no ano 6.029. Mas o que eu demonstrei aqui para vocês é que a gente segue um padrão bíblico, e esse padrão bíblico, deixa eu voltar aqui para o slide. Esse padrão bíblico, ele está de acordo aqui com 6, né? 6, depois de 6.000 anos viria o 7º. Mas a questão é, quando então a gente entende esses 6.000 anos? Então eu vou continuar assim, bem direto no texto bíblico. Quando Deus instituiu a Páscoa, lá no Egito, ele deixou bem claro o seguinte para o povo de Israel: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o que acontece? E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então, mais uma vez, Deus estabelece aqui algo que, a princípio, porque ele pediria para pegar um cordeiro no 10º dia e o guardar para ser sacrificado 4 dias depois. Ele está estabelecendo aqui também um ensinamento que aí só mais tarde ele permitiria que a gente entendesse, né? Que justamente essa aplicação profética escatológica quando se trata de dias, 4 dias depois. Então o 4º milênio, o 4.000 anos, se completou na cruz, não no nascimento de Cristo nem no batismo. Isso é a própria base bíblica que tem para isso. Se eu for procurar fontes históricas ou qualquer outra fonte que não seja a Bíblia, então em primeiro lugar está a Bíblia. Então a Bíblia, embora alguns defendam que Jesus voltará em 2027, porque os 4.000 anos foi no batismo, mas não tem a base bíblica para essa interpretação. Enquanto eu tenho aqui uma base bíblica para entender que o período de 4 dias, que a gente viu aqui o padrão 4 dias se aplica aos 4.000 anos, ele ocorreu com a morte do cordeiro, e não, né, antes disso ou qualquer período. Logo, com base nisso, que os 4.000 anos ocorreu com a morte de Cristo, e nós sabemos que Jesus morreu no ano 31, na primavera do ano 31, ou seja, terminou o ano 30, né, logo no início, e a Bíblia deixa bem claro que foi no dia 14, né, não foi no início, nem aí, digamos assim, zerou o tempo e recomeçou com a morte de Cristo, mas deixou bem claro que
dia 14 de Nisan era o dia que se matava o cordeiro. Logo então, 14 dias depois do início do mês. Então Jesus morreu no ano 31, e isso faz com que os 4.000 anos se completem então 2.000 anos depois. Logo, nós não estamos ainda, não entramos no sexto milênio, e sim nós vamos entrar ainda no final do sexto milênio. Os 6.000 anos ainda não terminou, nós não estamos no ano 6.029, conforme a cronologia de Ushia, mas, de acordo com a Bíblia, esse sexto milênio termina no início do ano 31, que ocorre na primavera do ano 2031. E um outro texto bíblico que também nos ajuda a entender essa escatologia é o seguinte, né? Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, quando diz que um certo viajante, diz aqui, certo homem descia de Jerusalém. Algumas expressões dizem um certo viajante. Aliás, esse aqui foi o que foi ferido, né? Foi o que foi roubado, lhe tiraram tudo, deixando semi-morto. Então, certo samaritano que seguia o seu caminho, né, ou seja, estando de viagem, passou ali perto e vendo se compadeceu dele. A situação desse homem que foi assaltado, lhe tiraram tudo, expressa aqui, eu diria que Adão, né, lá no Éden, que tinha de tudo, do bom e do melhor, mas perdeu para Satanás, para o pecado. Satanás é ladrão e salteador, então ele nos roubou a vida eterna, roubou tudo de bom que a gente tinha, causando dor e sofrimento e nos deixando no estado mortal, né? No estado de semi-morto, porque aí, se não fosse Jesus, a gente estaria morto completamente. E o que acontece? Esse samaritano é Jesus, vindo de viagem, passando então perto, se compadeceu de nós. Ele, como de lá em Isaías 51, expressa o que Jesus fez por nós, né? Curou os nossos feridos, nosso sofrimento, aplicando óleo. Ele se compadeceu de nós. Pelo seu sofrimento, com a sua morte, ele se compadeceu de nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E acontece que esse viajante, ele disse o seguinte, pediu para cuidar desse homem ferido, e disse que se alguma coisa gastasse mais, ele indenizaria quando voltasse. E entregou a ele 2 denários. Ele entregou 2 denários e confirmou que se faltasse alguma coisa, ele entregaria, ele então indenizaria quando voltasse, né? Eu voltarei, eu vou voltar. Quando foi que ele garantiu que ia voltar? 2 dias depois, uma vez que nós vemos aqui que ele entregou 2 denários, e 1 denário é um salário de 1 dia. Então ele garantiu que voltaria depois de 2 dias, ou seja, 2.000 anos depois. Isso está dentro do padrão de 6, né? Nós vimos 4 dias, 4 dias que houve com a morte do cordeiro, quando ele é separado para ser morto, e 2 dias é acrescentado aqui então, quando ele voltaria 2 dias depois. Então está fechado aí o ciclo, para que a gente então compreenda que Jesus, né, a Bíblia deixou claro esse padrão para que a gente compreenda que Jesus está muito perto de voltar. Esse é o padrão, esse é o ensinamento que Deus quer nos deixar, abrindo a mente das pessoas. Você não vai ver somente o que eu estou dizendo aqui, mas outros pregadores, pastores estão pregando a mesma mensagem. Deus está permitindo agora que os sábios entendam, e eles estão pregando essa mensagem, para que essa mensagem que você sabe, né, que resta pouco tempo. Olha, você só tem 5 anos praticamente para o fim de todas as coisas, para a volta de Jesus. Nesses 5 anos você poderia escolher fazer um curso de medicina, de direito, uma segunda graduação, um mestrado, doutorado, ou vai começar a se graduar. Mas pense, né? Você tem tão pouco tempo aí, vai realmente compensar você ter todo esse gasto, né, de quem quer ainda construir, e quando poderia tomar uma decisão mais sábia para ser um missionário, para se envolver nessa obra, para participar desses eventos finais que estamos vendo aqui acontecendo em nosso meio. Estamos em meio a uma guerra, e essa guerra vai permitir que o Evangelho penetre ali em todo o Oriente Médio, na janela 1040. Vai precisar de muitos missionários, vai precisar de muitos recursos, e Deus vai prover os meios necessários, não só humano, físico, material, tudo Deus vai prover, mas Ele quer contar comigo e com você. Fiquemos atentos, estamos chegando ao fim, e breve Jesus voltará.